Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia que Ele nos dá, mais uma semana que nós vencemos, né, com a misericórdia do Senhor. E hoje estou com a responsabilidade de estar transmitindo a palavra de Deus para os irmãos. Recebi o convite do pastor no começo da semana, perguntou se eu poderia, estar ministrando, dada a correria do nosso dia a dia, muitas ocupações, mas eu falei, não, pastor, sem problemas. E com um pouquinho de atraso, peço perdão aos jovens aí pela falta de ontem, tá? A gente está sem carro, completamente desabituado de pegar ônibus, e olha que a gente nem é rico, mas é desabituado de pegar ônibus, a gente atrasou um pouco hoje ainda, mas com a misericórdia do Senhor, nós estamos aqui esta noite, e não quero me delongar. Primeiramente eu quero orar com os irmãos, antes de fazer a leitura do texto bíblico, e em seguida nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti, para pedir ao Senhor a Tua graça, a Tua iluminação, ó Deus, na exposição da Tua palavra. Tu conheces, Senhor, o nosso coração, Tu conheces o contexto de vida de cada um dos que aqui estão esta noite. Deus querido, fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra, consola os corações, nos repreende, Senhor, e nos molda, Pai, a imagem de Jesus Cristo, Teu Filho, nos preparando, Senhor, para a vinda gloriosa dEle. Sê conosco, Senhor, dá-nos da Tua graça, nos capacita, nos habilita, nos ajuda, Senhor. É no nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Semana passada, o pastor Filipe mexeu em Ezequiel lá mais para frente, 47, por ali. E vou trabalhar aqui um pouquinho antes, capítulo 37. Vamos meditar aqui em algumas lições, que veio ao meu coração aqui, baseado no texto, Vamos lá, Ezequiel 37, versículo 1, está escrito assim, vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 28, tá bom? Vai ser um pouquinho extenso, mas eu não vou demorar não. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. É uma promessa. Amém, meus irmãos? Foi um pouquinho extenso, né? Mas foi o texto que Deus colocou no meu coração, foi o texto que eu me debrucei sobre ele. E nós vamos trabalhar aqui algumas questões desse texto de Ezequiel, que é super conhecido, né? A passagem do vale de ossos secos, inclusive há hinos que cantam sobre. E uma das coisas desse texto que me chama muita atenção, que a essência aqui, é o poder vivificador da palavra de Deus, né? O poder vivificador da palavra de Deus, né? Quão importante, essencial, imprescindível é a palavra, né? Então nós estamos aqui diante de um texto do Antigo Testamento. Quero aqui fazer uma rápida introdução para a gente se nortear e poder caminhar aqui. O instrumento humano ao qual corresponde a autoria desse livro é Ezequiel, né? Ezequiel foi levado cativo com o rei Jeoaquim por Nabucodonosor cerca de 10 anos antes da destruição de Jerusalém. O significado de seu nome é Deus fortaleceu, ou Deus fortaleza, ou Deus fortalece. É bem sugestivo para o que Ezequiel iria enfrentar no seu ministério, né? Tanto ele quanto Jeremias, seu contemporâneo, e também como Isaías, né, eles enfrentaram contextos de apostasia, né? Não foram contextos de avivamento, foram contextos de apostasia. Então, em qualquer circunstância, falando de salvação, nós dependemos do fortalecimento do Senhor, né? Então, Ezequiel, o seu nome significa Deus fortaleceu. Então, é muito sugestivo
para o exercício do ministério de Ezequiel nesse contexto tão caótico. Ele era de linhagem sacerdotal. No entanto, ele se notabilizou pelo exercício do ministério profético, né? A semelhança de Jeremias, ele era de linhagem sacerdotal, mas, pelo menos que se saiba, né, ele não exerceu o ministério sacerdotal, né? A vocação dele, o que sobressaltou foi o ministério profético, né? Ele exerceu seu ministério profético na Babilônia, começando 7 anos antes da destruição de Jerusalém e terminando cerca de 15 anos depois. Seu lar era Tel Abib, cidade na qual ministrou aos desterrados, enfrentando grande oposição, pois a sua mensagem contrariava o desejo dos seus ouvintes, né? Porque o pessoal lá queria o regresso rápido para Sião, né? Para Jerusalém, e a mensagem de Ezequiel contrariava isso aí, né? Não seria imediato o regresso para Jerusalém, para Judá. E como a gente sabe, o conteúdo da mensagem de Ezequiel, muita coisa ainda não se cumpriu, né? Não aconteceu. Então, ele enfrentou aí grande oposição. A tradição informa que Ezequiel foi morto por um dos desterrados, repreendido por ele por causa de idolatria. Sua mensagem foi de denúncia e consolação, como seu contemporâneo Isaías. O período que abarca os acontecimentos históricos registrados neste livro é de cerca de 21 anos, né? Aproximadamente ali de 595 a.C. a 574 a.C., né? E aí, no meio do caminho aí está 586, que foi a data da queda de Jerusalém, né? Então, como eu havia dito, Ezequiel profetizou em um tempo de apostasia generalizada em Judá. Ele profetizou especificamente para o reino do sul, que era Judá, mas tem também no conteúdo da sua profecia menções ao reino do norte, que no caso é a Samaria, né? Quando ele faz lá, quando Deus fala para ele falar de Aholibá e Obá, né? Aobá, que um é Samaria e a outra é Judá, um simbolismo ali das duas filhas. Deus trata ali dizendo, são minhas duas filhas, né? Aobá e Aholibá, Samaria e Jerusalém. Então, as duas se corromperam. Então, ele profetizou especificamente mais para Judá. Nós vamos ver aqui a repartição do livro, mas ele era do reino do sul, o último a cair. Vale lembrar que o reino do norte, cuja capital era Samaria, caiu no ano de 722 a.C., né? Caiu para o poder bélico da Síria. Deus enviou a Síria, cercou Samaria e eles caíram. Posteriormente, Judá continuou em idolatria até pior do que Samaria, e Deus enviou como vara de correção Nabucodonosor, a Babilônia, para destruir Jerusalém. Então, a sociedade de Judá estava corrompida espiritual, política, econômica e socialmente, e também no âmbito familiar. Era uma apostasia generalizada, não é? Então, do mais simples aos nobres, a apostasia tinha tomado conta completamente. Diante de um quadro como esse, nada mais se deve esperar a não ser a ira santa e justa de Deus com os seus juízos, mas mesmo assim, a misericórdia de Deus estava presente. A divisão do livro, ela se dá da seguinte maneira, de uma forma geral, né? A chamada do profeta, capítulos 1 ao 3, 2, a sorte de Jerusalém e da nação, capítulo 4 ao capítulo 24, 3, profecias contra as nações, capítulo 25 ao 32, e a parte 4, a restauração de Israel, capítulos 33 ao 48, ou seja, onde nós estamos aqui situados. E no texto que nós lemos agora, capítulo 37, que Deus dá essa visão, essa revelação do vale de ossos secos para Ezequiel, né? O nosso Deus que é soberano e se relaciona com seus servos, cada um com suas peculiaridades, né? Você vê que Ezequiel era um homem que teve muitas visões, Daniel também teve, mas Jeremias ele já era um homem que Deus usava mais no ato do falar, né? Então, para cada um tem suas peculiaridades, cada um Deus usa de uma maneira. Enquanto Ezequiel é recheado de visões, Jeremias ele
apenas soltava a palavra, né? Veio a mim a palavra do Senhor e ele profetizava. Cada um com suas peculiaridades, mas Deus revela a Ezequiel esse vale de ossos secos, né? Então nós vamos começar aqui nas lições do vale de ossos secos, né? Eu peguei aqui pelo menos 8, 9 lições, e aqui eu quero caminhar com os irmãos rapidamente, lendo o texto, evidentemente, né? A primeira lição que nós podemos tirar desse texto aqui: no ato de se auto-revelar ou de revelar algo inacessível à mente humana, é Deus que age por intermédio do seu Espírito. É Ele que vem até nós e nos comunica as suas riquezas. É do Senhor que emana o poder, a sabedoria e a força, né? Então, não está em nós, é Deus que vem. Vamos lá, o texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Deus tomou a iniciativa. Não foi algo que foi da cabeça de Ezequiel, que ele estava pensando, que ele estava elucubrando, não. Deus, a Bíblia diz aqui, veio sobre mim a mão do Senhor. Veio, é porque não estava nele, no sentido de que não emana da natureza humana, mas emana do Deus Todo-Poderoso, né, que é onisciente. E como onisciente que é, ele revela aquilo que está inacessível à nossa mente, o que está inacessível à cognição humana. Aquilo que a nossa mente não alcança, Deus revela, né? Aquilo que a nossa mente alcança, não tem sentido Deus revelar. Agora, aquilo que é inacessível à nossa mente alcançar, é Deus que revela. E tratando de salvação, de mundo espiritual, é Deus que toma a iniciativa. Se Ele não revelar, se Ele não falar, se Ele não dirigir, nós não fazemos nada, né? Nós não o escolhemos. João, ele diz no capítulo 4, versículo 19 da sua primeira epístola o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Então, não foi o primeiro passo de Lucas, mas foi o primeiro passo de Deus. É Deus que se revela, né? É Deus que aparece, é Deus que se manifesta, é Deus que fala de si próprio, é Deus que se apresenta, né? Revelação é isso, né? É Deus falar de si próprio. O assunto de Deus é Ele mesmo, é o homem, né? É a verdade sobre a sua criação. Então vamos lá: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele, veja que as ações são de Deus, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então veja que as ações são sempre de Deus. Os verbos aqui, o sujeito é Deus, né? A princípio é Deus. E também faz coro com o que a gente vê no livro dos Reis, onde é falado de outros ministérios proféticos, de outros servos de Deus, essa expressão: veio a mim a palavra do Senhor. Não era algo que era fruto, e pelo amor de Deus, viu? O estudo é imprescindível, né? E eu defendo a bandeira, mas não era algo que era necessariamente fruto de estudo, algo que os homens estavam pensando numa mesa redonda, um planejamento. Não, era Deus que comunicava os seus oráculos aos seus servos, né? Então veio a mim a palavra do Senhor. Por isso que profecia é uma coisa muito séria, trazendo para o âmbito do Novo Testamento, de igreja, né? Muitas vezes as pessoas no meio pentecostal, do qual eu sou oriundo, né? Às vezes as pessoas confundem emoção com aquilo que Deus está falando, e são coisas distintas, né? Às vezes a pessoa está emocionada ali no meio do culto, cantou, ou até no meio da pregação, se emociona e tudo, e às vezes fala algo que é fruto da cabeça dela e não é algo que realmente Deus está falando, porque o que Deus fala, irmãos, não tem erro, não tem brecha, é certeiro o que Deus fala, né? Então, o que Deus falar é certeiro, e a gente sabe também quando é Deus que fala. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, porque o negócio está tremendo. Então, é Deus que se manifesta, é Deus que vem até nós, é Deus que se revela. Ele tem prazer em se revelar. A segunda lição: uma vez que Deus se manifesta, o homem usa de sua cognição para aprender com o Senhor. O homem é habilitado para perceber aquilo que está sendo revelado e dito. Veja que o profeta teve percepções do cenário a ele mostrado. Versículo 2, olha só:
mais uma ação de Deus. E me fez passar em volta deles, dos ossos secos. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Já é a percepção do profeta. E eis que estavam sequíssimos. Ele estava percebendo. Então, o profeta, ele teve percepção do cenário que foi revelado para ele. Né? Ou seja, Deus se revela ou revela fatos e circunstâncias que são desconhecidos a nós, e somos nós que temos que fazer a leitura. Esse cenário aqui é caótico, mas trazendo já uma aplicação para nós, qual é o nosso cenário? Né? O nosso cenário no âmbito familiar, né? O nosso cenário no âmbito de trabalho, ou em algum outro ambiente. Qual é o cenário que nos cerca? O profeta, ele estava em meio a um cenário completamente aterrorizante, um vale de ossos secos, sequíssimos. Era um cemitério completamente desorganizado, né? Porque os ossos estavam ali espalhados. Então, qual é o cenário no qual estamos inseridos? Então, nós podemos já trazer aqui princípios como esse. Terceira lição. Diante do cenário aterrorizante, a pergunta de Deus revela a nossa debilidade, ignorância, fraqueza, e revelam a sua majestade, né? Em contraste, revela a sua majestade, bondade, poder, misericórdia, e mais outras coisas relacionadas ao seu caráter santo. Olhe bem, versículo 3, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus fazendo a pergunta. Quando somos nós que fazemos perguntas a Deus, Deus, ele tem respostas para nossas perguntas, e para outras perguntas ele não responde, porque ele não é obrigado a responder, né? E nem sempre ele responde, né? Aquela história que Deus não rejeita a oração, né? Nunca vi um justo sem resposta, né? Nunca vi um justo sem resposta. A Bíblia mostra que teve justo sem resposta, sim. Jó é um. Né? Jó, ele queria a resposta de Deus e Deus não respondeu. Deus fez umas perguntas para ele lá tremendas, né? Capítulo 38 por ali, umas perguntas que não dá para responder. Onde tu estavas quando eu criava o universo? Olha só o nível de pergunta. Então não dá. Então, nesse contexto aqui, Deus faz essa pergunta a Ezequiel, né? Com essa expressão filho do homem tão usada aqui, que denota aí a humanidade, a condição de servo do profeta, que lá nos evangelhos tem também tem ecos, né, relacionados ao Senhor Jesus. Mas, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Provavelmente isso aqui foi um fato inédito até então, né? Ezequiel foi o primeiro a viver isso aqui, e a resposta dele foi sábia. Eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. É como se ele dissesse assim, Senhor, eu na minha humanidade, na minha pequenez, eu não tenho resposta para isso, mas o Senhor tem. Eu não sei como, mas de alguma forma o Senhor tem resposta. O quadro é caótico, eu nunca vi algo parecido, mas o Senhor tem resposta. Né? Então, já trazendo para nós também o nosso cenário, o cenário no qual nós estamos inseridos, em alguma circunstância. Pode ser que a gente não tenha resposta, e muitas vezes a gente não tem, né? Tem problemas que a gente não tem nem como iniciar uma solução, mas Deus sabe. Deus sabe como iniciar uma solução e solucionar o problema. Vamos para a quarta lição? Deus diz para o profeta, quarta lição, Deus diz para o profeta participar do processo. Isso aqui é interessante porque é o seguinte, Deus, ele poderia falar direto com o vale de ossos secos ou usar um outro método para levantar um grande exército daquele vale de ossos secos lá. Só que Deus, ele tem prazer no relacionamento, ele tem prazer em se relacionar com o homem, e ele não trabalha sozinho, ele nos chama para trabalhar. Né? Isso já me lembra de Jesus, porque Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas ele não fez sozinho, ele chamou 12, no tempo oportuno, ele chamou 12, 70 e por aí vai. Jesus não trabalhou sozinho, isso é um princípio já do Antigo Testamento. Deus não trabalha sozinho, Deus, ele nos chama a participar com ele do seu propósito eterno. Onde é que está isso? Está na fala de Deus. Ele disse assim, versículo de número 4, então me disse, Deus falou para o profeta, olha, você agora,
Até então você viu o cenário, o vale de ossos secos. Eu fiz a pergunta para você, mas agora chegou a hora de você participar do processo. Então me disse, profetiza. Vai participar como? Profetizando. Profetiza sobre estes ossos. E dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, Deus chama o profeta para participar do processo, fazendo o quê? Profetizando, fazendo uso da revelação, fazendo uso da palavra do Senhor, né? Deus se revela pela sua palavra, e Deus nos chama a participar do seu propósito eterno para fazer uso da sua palavra, porque o meio através do qual há vivificação é através da palavra. Não tem outro meio, não tem outro método, é através da palavra, né? Foi através da palavra que Deus criou os céus e a terra. É a palavra que produz fé, Romanos 10:17. É a palavra que regenera, 1 Pedro 1:23. É a palavra que vivifica, João 6,63, Hebreus 4,12. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então é a palavra que vivifica, é a palavra que lava, Efésios 5,26. Jesus é a palavra de Deus, né? João capítulo 1, versículo 1, Apocalipse 19:13. Lá diz que ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então a palavra é a expressão do próprio Cristo. É a expressão, é Deus se revelando, é Deus falando de si próprio, é Deus se apresentando. Deus não se escondeu atrás dos céus, né, atrás da sua criação. Não, Deus ele se revela, tanto através da sua criação, como através do seu Filho Jesus, como através desse livro que nós estamos lendo esta noite. Deus ele se revela. Então, Deus ele chama o profeta a participar do processo. Fazendo o quê? Profetizando. A quarta lição, o Espírito está onde a palavra está. Não é? O Espírito revela pela palavra, e a palavra de Deus traz o poder do Espírito. Jesus é a palavra, portanto, Jesus e o Espírito são um. Não há dissociação, né, da palavra e do Espírito. A palavra e o Espírito são um. Onde está a palavra, o Espírito está. E onde a palavra está, o poder do Espírito está. Então, Jesus ele disse lá em João 10:30, né? Eu e o Pai somos um. Então, naturalmente, a gente pode dizer, Jesus e o Espírito são um, não é? Então, onde está a palavra, está o Espírito. E é interessante porque Paulo, quando fala aos Colossenses, aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que a palavra de Deus teria que ter livre curso entre os Tessalonicenses e deveria ser glorificada, né? Paulo, quando fala aos Colossenses no capítulo 3, versículo 16, ele diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, o Espírito está onde está a palavra. Tá? Vamos para o texto, né? Porque eu falei disso, eu tenho que ler aqui no texto justamente isso. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, está aqui, no ato da fala da palavra, da proclamação da palavra, no ato do profetizar, o Espírito age. O Espírito, ele está operando, está pairando, né, como estava operando aqui. A quinta lição, meus irmãos, diz o seguinte, é a seguinte: Ezequiel foi obediente à ordem divina. Versículo 7, então profetizei como se me deu ordem. Como estou, aí eu coloquei uma pergunta aqui, como estou em relação às ordens divinas?
as ordens divinas, né? Como eu, Lucas, estou em relação às ordens divinas. Minha oração tem que ser: Deus, dá-me um coração obediente, dá-me um coração que atenda às tuas ordens. Ezequiel atendeu, ele começou a profetizar. Deus falou: profetiza, filho do homem. Ele começou a profetizar. E nós temos que também, como corpo místico de Cristo, como comunidade de profetas, né? Isso aí é um teólogo canadense lá, o Roger Stronstedt. Ele trabalha no livro dele essa comunidade dos profetas, né? Nós, como corpo de Cristo, somos uma comunidade de profetas, porque os oráculos de Deus hoje são revelados através da igreja, né? É o povo que tem os oráculos de Deus, que tem as revelações de Deus, que tem a palavra de Deus para a humanidade. Então, Ezequiel foi obediente à ordem divina. Coloquei aqui umas 3, né? Porque a gente tem muita coisa, mas a ordem divina de orar, como é que eu estou, né? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Não é cessar de orar, né? É orai sem cessar. Pegando o gancho, Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Como é que está? Uma ordem divina. Outra ordem divina: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Andai em espírito, direcionado pelo Espírito. Outra ordem de Cristo, que eu já citei aqui, mas vai de novo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E qual é a consequência da palavra habitar em nós abundantemente? Eu vou abrir aqui e ler Colossenses 3,16. Como é que é? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, como eu estou diante das ordens do Senhor? Ezequiel obedeceu. E nós vamos caminhar aqui e ver os resultados da obediência de Ezequiel. A 6ª lição: o poder da palavra abarca tanto o físico quanto o espiritual. Vamos lá? Versículo 7, né? Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, que é a musculatura, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ou seja, o corpo estava pronto. Isso me remete a Gênesis 2, né? Quando Deus formou Adão da terra. O texto lá formou, a palavra é formou, né? Deus formou Adão, né, da terra. Então o corpo lá estava pronto. O pessoal muitas vezes imagina que é um boneco, né? Mas não era, ali era o corpo já com a sua pigmentação. O corpo estava pronto, né? Tudo pronto, como é relatado aqui. O esqueleto certinho, nervos, musculatura, pele. Então, cor de cabelo, cor de olho, coração, certo? Tudo, os órgãos todos estavam ali, só não tinha vida. O corpo estava inerte, a semelhança desse daqui. Mas veja, a palavra trabalhou aqui, primeiramente a parte física, alcançou primeiramente a parte física. Mostra que tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico estão sob o alcance da palavra, estão subordinados ao poder da palavra. Uma pessoa que tiver com algum tipo de doença, se Deus quiser curar agora, pode ser a doença mais complexa que for, Deus vai lá e cura e acabou. É o poder da palavra, né? É o poder da palavra. Então, aqui, os resultados foram físicos. E aí, ele dá uma parada, né? Versículo 9, ele vai continuar a profetizar. Ele deu uma parada aqui. Então, nós vamos aqui para a 7ª, né? Para a 7ª lição. Deus sabe trabalhar com a ordem dos eventos. Veja que ele só revelou a Ezequiel o conteúdo da revelação depois que o processo se havia concluído. Então, veja, primeiro aqui foi a parte física. Por consequência, a parte espiritual é alcançada. Diz assim, e ele me disse:
profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então está aqui a parte espiritual, que eu não complementei, na verdade, né? Peço perdão. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Ou seja, Deus, ele só revela para Ezequiel que era Israel. Eu não sei se Ezequiel pressupôs isso ou não, mas Deus só revela para Ezequiel depois que o processo está pronto. Ou seja, depois, e aí isso é algo que está na sua soberania, porque se ele falasse antes, talvez Ezequiel atrapalhasse, né, de alguma forma, mas aprove a Deus aqui só falar para ele, que é o 7º ponto aqui, Deus sabe trabalhar com as ordens dos eventos, né, que ele só revela a Ezequiel o conteúdo da revelação depois que o processo se havia concluído. Então tem coisas na nossa vida que é assim também, se Deus falar antes, a gente pode atrapalhar ou se atrapalhar, e Deus só vai falar depois o porquê. O negócio é a obediência, né? Sabendo o porquê ou não, o negócio é a obediência. Como foi até mencionado, eu estava longe, mas eu acompanhei, viu? Alguns testemunhos aqui que o Julian, ele comunicou com os irmãos. Então, tem coisas que Deus ele vai falar depois, para que não haja alguma interferência. Um caso um pouquinho distante, o caso de Abraão, quando Deus fala para Abraão levar Isaac para o Moriá, para o sacrifício. Interessante que lá só Abraão sabia e Abraão não contou para Sara. Se Abraão conta para Sara, né, com o instinto maternal dela, provavelmente ia dar problema. Então Abraão não falou nada para Sara. Abraão pegou o menino e levou, né, para o sacrifício, que não era para ele ser sacrificado, né? Ali era para mostrar já de antemão a cruz, o sacrifício do cordeiro mesmo. Mas vamos lá. 8º ponto para a gente correr aqui. A manifestação da palavra visa a manifestação da palavra de Deus visa o seu propósito eterno e resposta a alguém que está em estado de morte por causa de sua rebelião. Ele é misericordioso. Então, Deus revelou para Ezequiel, versículo 12, portanto profetiza e diz-lhes, diz para Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros. Não, perdão, versículo 11, porque aqui Deus faz menção das falas dos israelitas no cativeiro. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então está aqui, é uma resposta a alguém que está no estado de morte por causa da sua desobediência, por causa da sua rebelião. Então, mesmo Judá, no cativeiro, ele era alvo da consolação de Deus. Deus, ele aplicou o juízo, aplicou porque Deus, ele não tem o culpado por inocente. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. No entanto, Deus, ele ouviu o lamento, a reclamação do seu povo no cativeiro, e em resposta a esse lamento, ele fala isso aqui, né? Isso aí é porque o povo está dizendo que os ossos deles se secaram. Mas fala para eles isso aqui, é uma promessa. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros. Só quem está em sepulcro é quem morreu, é quem está morto. E vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Às vezes a pessoa se afasta, sai dos caminhos do Senhor, sai da igreja, e tem muitos, viu? Hoje tem muita gente aí que está fora, você conhece filho de crente, você às vezes sabe pelo nome, ou às vezes solta alguma expressão, mesmo lá no mundão, solta alguma expressão que você vê, tem alguma influência cristã aí, tem muita gente nessa situação, e acha que Deus não olha para ele mais, ou não olha para ela mais, mas não é verdade. Deus, ele olha ainda assim, Deus, ele ainda está com a mão estendida, Deus ainda, ele tem
as promessas dele podem ser usufruídas por aqueles que se arrependem verdadeiramente. Então, a proposta de Deus é o arrependimento. Volta para mim, né? Volta para os meus caminhos, volta para a minha palavra, né? Então, Deus, ele mostrou esse vale de ossos secos aqui, é uma expressão da sua misericórdia e bondade. Está o juízo aí? Está, mas o juízo ele não está sozinho, ainda tem a misericórdia, né? Então, alguém que está no estado de morte, Deus ainda está com as mãos estendidas, Deus ainda faz promessa, Deus ainda chama para voltar. E aqui a promessa é a seguinte, ó: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, isso me faz citar aqui Lamentações 3:22, que Jeremias estava em Jerusalém, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, alguém que possa estar ouvindo agora ou ouvirá depois, por mais distante de Deus que você esteja, as misericórdias do Senhor ainda estão disponíveis. Agora, cabe a você o que você faz, se você abraça as misericórdias do Senhor ou se dá de ombros, né? Porque Deus ainda manifesta a sua misericórdia. Nono ponto, nona lição: Deus, por intermédio de sua palavra, traz unidade. Onde havia separação, não haverá mais. Então, isso está, vamos ler aqui a partir do 15, e a gente vai para concluir, né? E outra vez veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, reino do norte, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Então, Deus aqui, ele, pela sua palavra, por intermédio da sua palavra, ele traz unidade. Por quê? Ele junta aquilo que estava separado, as inimizades, onde há contenda, onde há semente de contenda que divide. Deus, por intermédio da sua palavra, pelo seu Espírito Santo, ele traz unidade àquilo que tinha inimizade. Vou explicar esse ponto. Eu falei para os irmãos do começo, o reino do norte havia caído em 722 a.C., né? E o reino do sul, o reino de Judá, o reino no qual Ezequiel estava e profetizou, o reino do norte e o reino do sul estavam divididos. Essa divisão aconteceu com o filho de Salomão chamado Roboão, né? Então havia uma divisão em Israel. Israel estava dividido, reino do norte e reino do sul. E ficou essa rixa entre eles. Os judeus do sul de Jerusalém não reconheciam os samaritanos porque os viam como judeus espúrios, judeus falsos, judeus que estavam misturados, é uma raça misturada. E aqui Deus, ele está prometendo a unidade, juntar aquilo que estava separado. E Deus, ele faz isso, né? Para nós, uma aplicação rápida: uma família que estiver separada, uma igreja que estiver dividida, né? Coisa parecida, onde há inimizade entre irmãos, rixa entre irmãos, eu falo até irmãos na fé mesmo e irmãos de sangue, né? Rixas, briguinha, separação, divisão, rancor, reserva. Quando a palavra de Deus, ela chega, quando o Espírito de Deus opera por intermédio da palavra, todo tipo de divisão, de briguinha, de rixazinha é dissolvida. E aquilo que estava separado passa a ser um só, junto. Aqui é o conceito da unidade, né? É o conceito da unidade. Então, meus irmãos, a fase final aqui do texto que nós lemos é justamente a promessa desse povo, o reino do norte, Israel, o reino de Israel, quanto o reino de Judá, serem governados por um único pastor, e esse pastor é Jesus. Isso não aconteceu ainda, isso é lá para frente, né? Isso não aconteceu ainda, a junção do reino do norte com o reino do sul, e Jesus governando sobre todos, ainda não aconteceu, vai acontecer,
que é a promessa que Deus faz aqui. Farei uma aliança, versículo 26, farei uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Isso faz eco lá em Apocalipse 21, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, o desejo de Deus de se relacionar com o homem, né, de estar entre os homens, não é? No meio dos homens, se relacionando com os homens. Então, isso aqui vai ser lá para o futuro, é uma promessa de Deus. Veja que mesmo uma situação caótica do povo de Deus, de Judá, em uma apostasia generalizada, Deus, ele se apresenta com a solução, se apresenta dizendo para eles: olha, eu tenho vida para dar para vocês. Então, aquele que está em desobediência por algum motivo, né, Deus está dizendo: eu tenho vida para dar para vocês. É só ter disposição de se arrepender e voltar, né? Esse é o poder restaurador da palavra. A palavra restaura, a palavra vivifica. A gente pode estar nos escombros, mas se a gente der ouvido para a palavra de Deus, né, nós somos vivificados, somos levantados e passamos a ser úteis nas mãos do Senhor para os seus propósitos eternos. Olha bem, irmãos, o profeta falou para um vale de ossos secos, e os ossos secos ouviram a palavra de Deus, né? Jesus falou para um homem que estava morto, falou: Lázaro, sai para fora, e ele atendeu. Então esse é o poder da palavra. A palavra nos dá vida, a palavra nos levanta, a palavra nos faz úteis para o Senhor. Então veja, depois da atuação da palavra, do Espírito operando por intermédio da palavra, um vale que estava cheio de ossos passou a ser chamado de um exército, grande em extremo. O povo de Deus é exército, o povo de Deus é o grande exército do Senhor, e nós estamos nessa batalha, e nós só vamos vencer por intermédio da palavra, né? Andando conforme a palavra, vencendo a nós mesmos e vencendo o diabo. Lembre-se que Jesus, como Filho de Deus, venceu Satanás na ocasião da tentação do deserto. Ele venceu citando a palavra. Satanás citou a palavra distorcendo, mas Jesus aplicava de maneira precisa, porque é a expressão dele mesmo. Então ele venceu por intermédio da palavra. Então está ali o exemplo para nós. Nós só venceremos por intermédio da palavra. É a palavra que vivifica, que produz fé, a palavra que levanta, a palavra que alegra, a palavra que fortalece, né? E eu quero encerrar lendo o Salmo 138. Salmo 138, que diz assim, ó: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Está aqui no versículo 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela tua verdade. Agora, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então está aqui. Então, é a palavra, irmãos. Nós temos que viver conforme a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, diz o salmista no Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe os irmãos.